Podem se sentar, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês essa noite. Amém? Presença maravilhosa do Senhor aqui no nosso meio. Presença poderosa. E é só essa presença que nos satisfaz. Você pode conhecer os lugares mais lindos desse nosso mundo. Você pode fazer um tour e dar uma volta ao mundo. Você vai conhecer muitos lugares maravilhosos. Você vai conhecer muitas culturas diferentes, muitas línguas diferentes. Você vai se impressionar, você vai se alegrar. Mas nada disso vai te trazer esse prazer, essa satisfação que só a presença de Deus te traz. Não existe um lugar melhor. Como diz o salmista, eu prefiro estar, Senhor, um só dia nos teus átrios, do que 1000 em outros lugares. Aqui nessa primeira semana do ano de 2015, mais uma vez, nós estamos aqui, porque Ele é a nossa fonte. Porque nós entendemos que há uma unção específica quando nós nos reunimos como igreja, como eclésia, a congregação dos santos, a assembleia dos justos. E no Salmo 133, a palavra do Senhor diz que onde há união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Por isso, todas as vezes que nós nos reunimos, que a igreja se reúne no Monte Sião, há uma unção específica. E é por isso que nós voltamos aqui, porque é aqui que nós somos reabastecidos. Assim como o automóvel, ele vai andando e chega uma hora que precisa reabastecer. Nós também precisamos nos reabastecer na presença do nosso Deus. Ouvindo a palavra do nosso Deus, falando com o irmão, orando juntos, participando das nossas necessidades, juntos ajudando uns aos outros. Essa é a noiva do Cordeiro. Essa é a santa noiva de Jesus. Um povo unido, uma igreja preparada, uma igreja que ama a sua presença. Amém? Glória a Deus. Irmãos, há uns 20 dias atrás, nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem. E como é bom tirar uns dias de descanso. Mas mesmo nesses dias de descanso, o Espírito Santo continua falando conosco. E durante essa viagem, algumas coisas aconteceram. E o Espírito Santo falou ao meu coração sobre essa mensagem que eu vou trazer para você essa noite. Nós estávamos indo, nós fomos para o litoral. E durante todo o tráfego, durante toda a estrada, nós vimos ali placas de alertas. Sinais de alerta. Não dirija embriagado. Não use o celular, senão você pode ocorrer um acidente, você pode perder a sua vida. Dirija a tal velocidade. Aqui você não pode ultrapassar. Aqui você pode. E quando nós chegamos ali na praia, mais uma vez, eu me deparei com esses sinais de alerta. Nós estávamos ali num local onde havia muitos buracos ali na praia. E haviam várias placas de sinalizações. Há buracos na praia, cuidado, perigo. E havia ali um salva-vidas que ele ficava ali veementemente apitando. Cuidado, tem buraco, tem... E as pessoas não prestavam atenção aos sinais. As pessoas não viam os sinais de alerta. E as crianças corriam para aquele buraco. E aqueles turistas corriam para aquele buraco. E o salva-vidas ficava desesperado e falando, não vai, tem buraco. Até teve uma hora que ele entrou dentro daquele buraco e afundou lá no fundo para mostrar para os pais que era perigoso. Que ali tinha um buraco muito fundo, que se uma criança caísse ali, ela poderia se afogar. E ele insistia com aqueles sinais de alerta, ele apitava e ele ficava desesperado. Mas ainda assim, os turistas, as crianças continuavam indo próximo àquele buraco. Por fim, ele teve que interditar a praia.
E vocês não sabem o que aconteceu. As pessoas passavam por baixo da faixa de interdição. E o Espírito Santo me fez lembrar dos sinais de alerta de Deus para conosco. Que a Bíblia, ela tem vários sinais de alerta. O Senhor falando, não vá por esse caminho. Não faça isso. Não tome essa atitude. Não tome essa direção. E o Senhor tem falado. E o Senhor fala uma vez, o Senhor fala duas vezes. O Senhor fala através dos nossos pais. O Senhor fala através dos nossos líderes. O Senhor fala através dos nossos pastores. Mas assim como aquelas pessoas, às vezes nós não queremos ouvir os sinais de alerta de Deus. Às vezes nós não queremos entender os sinais de alerta de Deus. E aqueles turistas pensavam assim, eu sei nadar. Qualquer coisa eu nado. Tá tão prazeroso, tá tão gostoso. E eles confiavam em si mesmos. E nessa época de verão é a época que mais tem afogamentos. Porque as pessoas não ouvem os sinais de alerta. Assim como no trânsito. As pessoas bebem e vão dirigir. E ceifam não apenas a sua vida, mas a vida da sua família, a vida de pessoas inocentes. Está escrito lá, não ultrapasse a velocidade. Mas as pessoas ultrapassam a velocidade. Então, o Espírito Santo quer falar conosco essa noite, quer falar com a sua igreja sobre os sinais de alerta. O Espírito Santo está nos dizendo, eu tenho te avisado, eu tenho te alertado, eu tenho falado continuamente, você não tem me ouvido. A Bíblia diz assim, tenham cautela, vigiem, tenham cuidado. Quantos são os sinais, quantas são as palavras? Todas as vezes que aqui a palavra é ministrada, o Senhor nos alerta. Deixe o pecado, deixe essa vida de adultério, deixe essa vida de prostituição. Não deixe que os vícios te dominem. Nas células, a palavra é ministrada. Acautelai-vos, tenha cautela, tenham cuidado, não se engane. E aquela luz, aquele sinal, aquela luz vermelha, atenção, alerta, cuidado. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Do 31 ao 34. Nós vamos meditar sobre a vida de Pedro. Lucas 22, 31 e 34. Irmãos, a nossa queda não é do dia para a noite. Não é de repente. Não é subitamente. Caí. Não. É devagarzinho. Nós abrimos uma brecha aqui, o inimigo vai ganhando força. Nós abrimos outra brecha ali, e o inimigo vai entrando. Nós abrimos a janela, as portas da nossa vida, da nossa família. E o inimigo vai sorrateiramente. A Bíblia diz com sapatinhos de algodão. Ele não entra fazendo uma ruaça e mostrando a sua cara feia. Mas ele entra com sapatinhos de algodão. Um sapatinho de algodão para não fazer barulho. Para não chamar a nossa atenção dissolutamente. E quando nós menos esperamos, já estamos atracados na teia de aranha que o inimigo fez para nós. Nós já estamos dentro da cilada. E aqui nós vamos ver um exemplo de Pedro, que Jesus avisou. Jesus deu o sinal de alerta, mas Pedro ignorou esses sinais. Olha o que diz aí, Lucas 22, 31. Aqui o título da minha Bíblia diz assim, Pedro é avisado. O Senhor está nos avisando, o Senhor tem nos alertado. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Primeiramente, até aí. Nós vemos aqui que Pedro,
era um discípulo de Jesus. Há 3 anos ele havia andado com Jesus, um discípulo íntimo de Jesus. Pedro havia andado sobre as águas, coisas que os outros discípulos não fizeram. Pedro viu Jesus transfigurado e a sua face resplandecente. Era ali um dos discípulos mais próximos de Jesus. E em uma daquelas conversas, Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, o inimigo está querendo cirandar com a sua vida. Ele está querendo brincar com você. Ele está querendo te pegar. Mas Pedro ignorou o alerta de Jesus. Pedro não deu importância. Jesus avisou Pedro. E é interessante que quando Jesus disse para Pedro, disse assim: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Meu Deus, então Pedro ainda não era convertido. Mesmo tendo passado todo esse tempo com Jesus, mesmo tendo vivido esses milagres, experienciado a presença do Senhor. Mas aqui o Senhor diz: quando você se converter. E Pedro ignorou aquele alerta de Jesus. Olha o que ele disse aqui no versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Imagina, Senhor. Imagina. Nada vai acontecer, fique tranquilo. Eu sou um homem espiritual, eu sou uma mulher espiritual. Eu já andei sobre as águas. Tá tudo bem, o Senhor está apavorando. O Senhor está sendo radical. Ele ignorou os alertas de Jesus. E aí no próximo versículo diz assim: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro confiou em si mesmo. E até nessa viagem que nós fomos, nós tivemos uma trilha sonora do Thales. Durante toda a viagem foi um CD tocando. E um louvor que chamou muito minha atenção dizia assim: Pai, eu não confio em mim. Senhor, eu não confio em mim. Hoje no mundo, o que os psicólogos dizem? Confie em si mesmo. Você pode. Mas a Bíblia diz: não confie em si mesmo. Não tenha autoconfiança. Confie em Deus. Pedro aqui, ele mostrou excesso de autoconfiança. Ele confiou na sua própria carne. E a carne o traiu. Porque a carne nos trai. O nosso coração é enganoso. Não diga assim: isso não me seduz. Eu não tenho problemas nessa área. Imagina, isso nunca vai me pegar. Eu nunca vou cair nessa cilada. Irmãos, a Bíblia nos diz assim, que o inimigo, as astutas ciladas do inimigo. Você já parou para pensar que são astutas ciladas? Não é uma cilada qualquer, é uma cilada muito bem elaborada, muito bem preparada, muito bem planejada. E o nosso erro, muitas vezes, é subestimar o poder do inimigo. Quando Jesus, ele diz assim, que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Não é como uma barata, que você pisa e pronto, é um leão. Ele tem a sua força, ele tem o seu poder. E nós só o podemos resistir através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus. Então não confie em si mesmo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias 17, 5. A partir do versículo 5. Jeremias 17. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem.
Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha que tristeza. Quem confia na sua própria... Não, porque eu tenho um diploma de doutorado. Porque eu tenho muito dinheiro. E eu me sustento. E eu confio no meu dinheiro, é na minha riqueza. É no meu status social. Mas a Bíblia diz assim, que ai daquele, maldito aquele que confia em si mesmo. É como um arbusto solitário no deserto, não verá bem algum. Que tristeza. Mas aí em seguida diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Que a nossa confiança esteja no Senhor. Ah, mas o meu coração está em paz. Tá tudo, meu coração está tranquilo. É isso que meu coração está pedindo. A palavra de Deus para nós essa noite é: enganoso é o coração e corrupto. Não confie nas suas emoções. Não confie nas suas paixões. O coração se apaixona. Mas aqui a Bíblia diz, confie no Senhor. Busque a direção do Senhor. Sabe quando nós mostramos que confiamos no Senhor? Quando antes de começar um relacionamento, nós buscamos a direção do Senhor. Senhor, o que tu tens para mim? Qual é a pessoa que tu tens para mim? Isso é depender do Senhor. Não é aquela que a minha carne gosta. Não é aquela que eu acho mais interessante. Não é aquela que eu acho mais bonita. Não, mas é aquela que o Senhor tem preparado para mim. Eu mostro que a minha confiança está no Senhor quando eu tenho que tomar uma decisão. E antes de decidir, eu falo, Senhor, o que eu devo fazer? Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Fala comigo, Senhor. Ilumina o meu caminho. Mostra se eu devo ir para qual área eu devo ir. Qual rumo eu devo tomar. Isso mostra dependência de Deus. Mostra que nós devemos confiar no Senhor. Alguns meses atrás, nós vemos também uma reportagem que chamou bastante atenção, que um pai levou o filho no zoológico. Vocês vão lembrar quando eu disser aqui. Um garoto de 11 anos. E ali existia uma proteção que ele não podia ultrapassar. Mas aquele garotinho ultrapassou. E pôs a mão para brincar com o tigre. E teve o seu braço dilacerado. Precisou amputar o seu braço. Porque ele não obedeceu os sinais de alerta. Ele não obedeceu os limites. Irmãos, tudo que a Bíblia coloca para nós, os limites, são muros de proteção. Para que nós não venhamos machucar, para que nós não venhamos nos ferir. Para que nós não venhamos perder o nosso braço. Porque o inimigo, ele vai atacar mesmo. Se nós não vigiarmos, se nós sairmos dessa proteção que o Senhor nos coloca, desses limites. As pessoas às vezes dizem, mas a Bíblia só diz não. Mas é um pai amoroso que quer proteger os seus filhos. Que quer nos proteger da dor. Que quer nos proteger de machucarmos. Que quer nos proteger às vezes de perder até as nossas próprias vidas. Porque existem situações que são irreversíveis. Infelizmente. Nós vamos brincando e uma hora não dá mais tempo. E o pecado paga o seu salário em dia. Não atrasa. E qual que é o salário do pecado? A morte. A morte espiritual. Que é isso? É o distanciamento de Deus. É quando nós louvamos e o Espírito Santo não vem mais.
É quando nós clamamos, quando nós oramos e o céu parece de bronze. Porque eu fui longe demais. Eu me afastei demais da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. É momento de nós voltarmos. É momento de nós estarmos alertas. É momento de nós prestarmos atenção. Irmãos, todos os dias o Senhor nos dará algum sinal. Todos os dias. Às vezes nós não queremos ver. Nós, queremos tampar os nossos olhos. Mas Ele está nos dando sinais. Seja através de um louvor, seja através de uma camiseta, uma frase, uma palavra. Mas o Senhor está nos mandando sinais. Vamos prestar atenção. Vamos estar atentos, amém? Vamos voltar lá para Lucas 22. Depois que Jesus deu esse alerta para Pedro, Jesus foi ali até o Getsemane e Ele deixou os seus discípulos. E Ele deu outro alerta para aqueles discípulos. E Ele disse assim: orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Mais um alerta que o Senhor nos dá. Irmãos, assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias para que o nosso corpo físico fique forte, a oração, ela é o alimento do nosso espírito. Nós não podemos viver sem oração. Nós não podemos viver sem uma vida com Deus, uma vida diária com Deus. Não é de vez em quando. Não é só aos domingos. Não é só nos dias de culto. Mas eu preciso desenvolver o hábito de falar com o meu Deus diariamente. O meu espírito precisa disso. Isso demonstra dependência de Deus. Todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, ou mesmo em pé, a maneira não importa. Pode ser com as mãos levantadas, com os olhos fechados, com os olhos abertos. Não importa. O importante é você falar com seu Deus. O importante é você ter um coração grato. Eu não consigo entender uma pessoa que senta numa mesa farta e não tem coragem de curvar a sua cabeça e agradecer a Deus pelo alimento, quando muitos estão passando fome. Não consigo entender que cristão é esse. Nós precisamos orar, nós precisamos falar com o nosso Deus, nós precisamos ser agradecidos. A gratidão, ela impede a murmuração. Quando você achar que você é um coitado, que tadinho de você, quando você tiver com autopiedade, comece a agradecer. Comece a louvar ao Senhor, porque a gratidão, ela impede que você murmure. Comece a louvar o Senhor pelos bens que Ele tem feito na sua vida, pela sua saúde, pela sua família. É muito importante a oração. A Bíblia diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo tem grande valor. Irmãos, quando surgir uma situação difícil, ore. Quando você estiver passando por dias maus, ore. Nos momentos de adversidade, ore. Nos momentos de alegria, ore. Tem situações, irmãos, que nós não temos nem palavras para orar. Tem lutas que nós passamos que nós não queremos nem levantar da cama, nem tirar o pijama, nem escovar dente. Mas desça ali da cama de joelhos e dobre e fale com o Senhor. Dobre os joelhos ali e fale com o Senhor. Isso é imprescindível. A oração, ela é vital para a nossa vida espiritual. Sem oração nós vamos morrer. Sem oração nós vamos desfalecer. Nós precisamos orar. Para não, como diz aqui, cair em tentação. A tentação, ela vem sobre todos. Ah, mas aquele é mais santo, aquele... Não, a tentação é para todos. O inimigo prepara ciladas, manjares para todos nós. Cada um em uma área específica, cada um é mais frágil
em determinada área. Por isso nós precisamos orar e buscar a presença do Senhor, buscar o discernimento do Senhor, para que o nosso amor não desfaleça, para que o nosso relacionamento com Deus não seja um relacionamento distante, mas seja um relacionamento íntimo. Quando você tem um amigo íntimo, você quer falar com ele todos os dias. Ainda mais hoje com a internet, você manda uma mensagem, você liga e você quer falar com ele o tempo todo. Quando nós gostamos muito de alguém, nós queremos tê-lo ali perto de nós. E às vezes nós passamos mais tempo falando com os nossos amigos do que falando com o nosso Deus, com o nosso Pai. E é dele que vem o nosso socorro. Como nós cantamos aqui no domingo, o meu socorro vem do Senhor. Então fale com Ele. Dobre seu joelho, use isso. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Irmãos, o Senhor não quer palavras decoradas, palavras bonitas, palavras lindas. Não. O Senhor quer que você abra o seu coração. Você, como você está falando com um amigo, fale com Deus. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer em orações decoradas. Abre o seu coração, fale com Ele do teu jeito, da maneira que você sabe falar, e Ele te ouvirá. E você conhecerá o poder de um joelho que se dobra. E o inimigo, irmãos, ele treme diante de pessoas que têm uma vida de oração. O inimigo, ele não treme se você tiver um carro muito bonito, ou se você estiver vestido com uma roupa de marca, ou se o seu perfume for importado, ele não está nem aí para isso. O que faz o inimigo tremer e bater em retirada são joelhos que se dobram diante do Senhor. Amém? Que a partir de hoje, se nós ainda não temos esse hábito de orar, nós vamos aproveitar essa primeira semana do ano e dizer: Senhor, eu preciso tirar um momento para Ti. Eu preciso fazer um devocional. Não comece com grandes, meia hora. Não, comece com 5 minutos. Mas diariamente, a sua vida vai mudar. O seu dia vai ser diferente. A sua semana vai ser diferente. Você vai ouvir Deus de uma maneira que você nunca ouviu antes. Hein? Um alerta de Deus para nós. Orai para que não entreis em tentação. Mas Pedro não ouviu esse alerta. Pedro dormiu. Ele estava cansado e ele dormiu. Às vezes nós estamos dormindo quando estamos numa guerra espiritual. Não é momento de dormir. É momento de despertar. É momento de lutar. Porque o inimigo está tentando tragar a nossa vida, tragar a nossa família, tirar de nós aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas nós estamos dormindo. A igreja está adormecida. Nós não, o Senhor diz orar, mas nós não queremos orar. Estamos muito cansados. Mais uma vez, Pedro não ouviu o alerta de Deus, de Jesus. Depois desses momentos ali no Getsemane, a Bíblia diz que os soldados foram prender Jesus. Aí Pedro despertou. Aí Pedro quis lutar com as suas armas carnais. Ele tirou a espada e: Senhor, eu vou te defender. Cortou a orelha do soldado. E Jesus falou: não, Pedro, não é isso. Consertou, o erro de Pedro lá, a impulsividade de Pedro, porque Pedro era sanguíneo, impulsivo. E o Senhor Jesus ensinou a Pedro que ele precisava usar as suas armas espirituais. Quantas vezes nós erramos porque queremos lutar na nossa força? Queremos lutar aqui fisicamente, mas a Bíblia diz que as nossas armas são espirituais. Vamos ver isso em 1 Coríntios 10, 3 ao 5. Segunda Coríntios, irmãos. Segunda Coríntios 10, 3 a 5.
Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora nós estamos aqui em carne, como seres humanos, nós não devemos guerrear segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas são espirituais. Não tente se justificar. Não tente chegar lá e resolver na tua força, nas tuas palavras. Mas use as armas espirituais. Ore, jejue, louve ao Senhor. Tenha um coração grato. Busque a direção de Deus. Coloque na presença do Senhor essa situação que você está passando. Porque a nossa luta, a nossa arma deve ser espiritual. E essa parte aqui é muito interessante, que diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas que o inimigo coloca, por vezes, na nossa mente, né? E sofismas. Sofismas são verdades, são mentiras, propositalmente mascaradas por uma verdade, para nos enganar. E o inimigo usa muito de sofisma. Aquilo que parece uma verdade, mas é uma mentira. E para que nós tenhamos esse discernimento, é só através do Espírito Santo de Deus. Aquilo que parece verdade, mas está mascarado. É uma mentira, é um sofisma. E o inimigo quer que nós caiamos nesses sofismas. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que muitos sofismas têm sido colocados. Um exemplo disso é que para ser cristão você não precisa da igreja. Você pode ser um cristão na sua casa, sendo que a igreja foi estabelecida por Jesus. E quando nós dizemos igreja, nós não dizemos placa de igreja, mas o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, santa, imaculada, irrepreensível. E é essa noiva que Jesus virá buscar. E nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. Porque Jesus vai vir buscar a noiva. Se nós não somos noiva, nós vamos ficar. E outra passagem que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se nós não estivermos inseridos na igreja, nós não vamos resistir ao inferno. Então é muito sério esses argumentos que o inimigo coloca. E através das armas espirituais, da oração, que Deus vai nos dando discernimento para que sejam anulados esses sofismas satânicos. Amém? Então Pedro tentou lutar com as suas armas carnais. E depois Pedro começou a seguir Jesus de longe. Ele se misturou ali com a multidão e ficou olhando Jesus de longe. Ele não queria dar a sua cara a tapa. Ele não queria falar que ele estava com Jesus. Ele não queria sofrer as consequências de estar com Jesus. E as pessoas falavam: você também é galileu. Você está com ele. O teu modo de falar te denuncia. Mas ele negou veementemente: não conheço. Não estou com ele. Em Mateus diz que ele jurou e praguejou: não conheço esse homem. E na terceira vez o galo cantou. E Pedro chorou amargamente. Porque ele não ouviu os alertas de Deus. Ele não ouviu os sinais que Jesus mostrou para ele. Ele não obedeceu a palavra do Senhor. Ele confiou em si mesmo e a carne o traiu. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Não confie em si mesmo. Antes que o galo cante, tome a sua decisão de confiar em Deus. Antes que o galo cante, você negue Jesus, corra para a presença dele. Ah, pastor, mas eu nunca vou negar Jesus. Nós negamos Jesus através das nossas atitudes. Quantas vezes na nossa vida do dia a dia nós temos negado Jesus?
Quando nós não oferecemos perdão para o nosso próximo, nós estamos negando Jesus. Quando nós não estendemos a mão ao necessitado, nós estamos negando Jesus. Mas como assim? Porque uma pessoa que conheceu Jesus, ela não nega o perdão. Porque pecadores perdoados perdoam. Uma pessoa que conheceu Jesus verdadeiramente, ela vai mostrar o caráter de Jesus. Ela não vai mentir como Pedro diz, eu não conheço. Ah, você é crente? Não, não sou não, eu vou lá de vez em quando, eu frequento. Mas não sou crente não. Quantas vezes temos negado Jesus? Sentado numa roda de escarnecedores e muitas pessoas fazendo piadinha com o povo de Deus, piadinha de Jesus Cristo. Nós estamos ali, achando lindo, rindo, estamos negando Jesus. Quando nós não somos uma boa esposa, uma boa mãe, um bom esposo, porque é impossível uma pessoa que conheceu Jesus não mudar as suas atitudes. É impossível uma pessoa que conheceu Jesus verdadeiramente ser um mau profissional, ser um corrupto, ser um roubador, ser um mentiroso. Todas as vezes que nós agimos assim, nós estamos negando Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E nem que seja uma palavrinha. Eu sei que o Espírito Santo falou aos nossos corações. É momento de nós analisarmos a nossa vida. É momento de nós estarmos atentos aos alertas de Deus. Em Apocalipse, o Senhor nos diz na sua palavra: lembra-te do teu primeiro amor. Volta. Lembra onde você caiu e levanta. Arrependa-te. O Senhor está nos dando chance, está nos dando oportunidade. O Senhor está nos mostrando o perigo. Nesse momento que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar. Que o Senhor nos livre das ciladas do inimigo. Que o Senhor não nos deixe cair nas tentações. Que os prazeres do mundo não nos seduzam. Que os prazeres do mundo não nos tire a alegria de estar na presença do Senhor. Que não passemos por sofrimentos desnecessários por não ouvir os alertas de Deus. Mas que possamos a cada dia estar atentos aos sinais. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua casa. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Somos o Teu povo, somos a Tua igreja, somos os Teus filhos e Teus servos, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida dos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos nos render à Tua palavra. Que nós não venhamos confiar em nós mesmos, Senhor. Que não, Senhor, estejamos confiando na força do nosso braço. Que não estejamos confiando, Senhor, naquilo que nós achamos, nos nossos estudos, no nosso status, nas nossas riquezas. Mas que possamos estar confiando em Ti, Senhor. Que a nossa confiança esteja somente em Ti, Senhor. Porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Ó Deus, abre os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Para que possamos enxergar os Teus sinais de alertas, ó Deus. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do pecado, Senhor. E guarda-nos, ó Deus, escondidos em Ti. Esconda-nos, ó Pai, na sombra do onipotente Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor. Continue falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Levante suas mãos. Pai, nós Te louvamos, Senhor, e somos gratos a Ti pela Tua presença aqui, ó Deus, pela Tua misericórdia.
ó Deus, pelo teu amor, ó Deus, inundando o nosso coração. Despede-nos em paz aos nossos lares. Nos dê, Senhor, uma noite de descanso, um final e um início de semana abençoado na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.